Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. No livro Para Além da Bíblia, na sua versão em espanhol, livro do historiador, professor universitário italiano Mario Liverani, na sua página 414, ele irá falar da fundação mítica, a fundação mítica de Israel, falando acerca de Moisés e o Sinai. Eu preparei um estudo para vocês, baseado neste trecho do livro Para Além da Bíblia. Vamos mergulhar de maneira profunda no que é, de fato, a fundação mítica de Israel, conforme descrita na mitologia do Êxodo na Bíblia hebraica, baseando-nos, como eu disse outrora, na obra do historiador Mario Liverani. O professor Mario Liverani destaca a centralidade da lei na autodefinição nacional de Israel. Esta ênfase, segundo o historiador, surge da necessidade de uma nação que tenha as suas diretrizes sem necessariamente a figura central de um rei. A lei, observável por grupos dispersos, se torna um elemento unificador e coeso, especialmente durante o período pós-cativeiro e a reconstrução subsequente da nação de Israel. A lei, embora uma tecnologia inovadora em seu papel central na identidade nacional, não se constitui como uma invenção pura. Ela se baseia em modelos ancestrais, adaptando-se e estratificando ao longo da história exemplos de outros códigos de leis já existentes. A referência arquetípica, segundo o professor Mario Liverani, é fundamental, mas não exclui a influência de possíveis episódios históricos na formação jurídica das normas morais e éticas. Um aspecto crucial da lei de Israel reside em sua natureza não monárquica, ou seja, a ideia de uma regência legislativa que é pós-monarquia e que não deseja o retorno da mesma, ao contrário do que era comum no Oriente Antigo. A lei não se origina da iniciativa de um rei, mas sim de uma figura pré-monárquica. No caso da formação arquetípica da Bíblia hebraica, esta figura arquetípica é o profeta e legislador Moisés. Essa característica reforça a ideia de uma nação fundada antes da monarquia e independente de um poder centralizado. Moisés, figura central da narrativa do Êxodo, assume o papel de líder que conduz o povo do Egito à terra prometida. Essa história, repleta de elementos folclóricos e referências à Babilônia, conecta as lendas patriarcais à conquista da terra. E é muito curioso isso realmente, como eu já trouxe aqui em diversos vídeos no canal Verdades Ocultas da Bíblia. É uma mitologia que tem suas tradições folclóricas egípcias com elementos folclóricos babilônicos. Os escribas foram geniais em montar esta mitologia. A figura de Moisés se torna um símbolo
da libertação do cativeiro e da fundação de uma nova nação. A lei, no seu aspecto mais sintético, o Decálogo, encontra em Moisés seu principal elo narrativo. A entrega das tábuas no Sinai, vai destacar o professor Mário Liverani, remete a tradições antigas das tribos do sul, conectando-se à origem meridional de Yahweh, a região entre o Egito e a Palestina. Edições e redações que os escribas realizaram no próprio texto do que se chama de lei ou Torá vai nos apresentar um fenômeno curioso quando observamos os períodos redacionais. Uma lei que tem de ser, ao mesmo tempo, não monárquica, porque serve precisamente para fundar uma nação sem rei, e antiga, por razões óbvias de autoridade, e que é também alocada para ser de uma era pré-monárquica, ou seja, uma lei que exclui a figura da monarquia, mas que na sua redação final, nas suas edições, ela prepara o ambiente para uma possível monarquia, ou seja, é uma lei não monárquica e pré-monárquica, entendeu? Não é uma lei que já é feita pela monarquia, não. Ela é não monárquica e ela prefigura a possibilidade da existência de uma monarquia. E como baseia-se a auto-identificação nacional independente da sua localização geográfica, remonta à fase em que o povo de Israel já é existente, mas ainda não tomou posse da Palestina. Então esses elementos que a narrativa apresenta vão também nos denunciando esta questão, junto com o processo demográfico, que transforma a família patriarcal em cidade, e que está o processo legislativo, que dá identidade a esta cidade. Cidade esta que pode prefigurar a uma cidade-estado, cidade-estado esta que dali pode surgir uma elite monárquica. Não é exatamente isso que você vê na mitologia da história de Davi? Samuel vai até Belém de Judá, olha só, na casa de um indivíduo, e na casa deste indivíduo monta-se um clã poderoso, e este clã poderoso agora gera uma dinastia a partir de uma cidade-estado, no caso a cidade de Jerusalém, que representa um poder central. Retomando a observação sobre o personagem Moisés, a história de Moisés, obviamente, tem um tom, em grande parte, típico de um conto popular. Seu nascimento e sua morte fracassada lembram a história de Ciro e de Sargão de Acade, histórias que eles, os judaítas, conheceram no período do cativeiro babilônico. Além, claro, obviamente, dos elementos do cenário egípcio, que além de remeterem a este Egito, mas também tem algumas menções tardias. Os estudiosos concordam nisso. Moisés é uma figura de ligação, mas de maneira artificial. É o elo de ligação da lenda patriarcal para o período pós-monárquico. Ao concluirmos a nossa análise, no que tange a falar ainda da lei e ainda mais especificamente aos textos legislativos, nós observamos claramente as diferenças cronológicas que esta lei ou esta legislação apresenta. É obviamente que Moisés é inserido em um contexto de legislações das quais muitas já existiam anteriores ao personagem Moisés e inúmeras nem existiam quando o personagem Moisés até então existia. A mitologia da transmissão física de tábuas escritas com leis sintéticas, ou seja, o decálogo de Yahweh para Moisés, e ainda usando o Sinai como o elemento geográfico desta transmissão, nos remete a tradições presumivelmente antigas das tribos do sul, às suas rotas de transumância e aos seus santuários de montanha, a origem
meridional de Yahweh e ao território rarefeito que fica entre o Egito e a Palestina local ou locais estes de peregrinação de antigas tribos do sul. A lei é o elemento central desta narrativa. Ela surge como um instrumento de coesão e autodefinição, enraizado em tradições ancestrais e modelada por eventos redacionais posteriores. A figura de Moisés, líder, libertador e legislador, se torna um símbolo fundamental para a compreensão desta fundação mítica e identitária do Israel antigo. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu. Se você não crê em um Deus, então que a sorte e a fortuna lhe acompanhe.